Muito bem aí, pessoal. Então, oficialmente, bom dia. Estamos iniciando essa nossa aula de hoje para tratar, primeiramente, da análise e da orientação geral para a atividade 4, né? Então, atividade 4, bom, importante aqui, fundamental, né? O período para o limite de envio de respostas, segundona, dia 1º de novembro, né? 23h59. Então, vamos lá. Panorama das questões. Quem já abriu o formulário, né, tá vendo aí que tem um montão de questões, mas eu já preveni vocês lá no e-mail quando eu enviei, né? Não se assustem, são muitas, porém, as primeiras, acho que 14, são todas elas de múltipla escolha, não é? Questõezinhas estilo Enem, tá? Então, a primeira é sobre a conceituação geral do que são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Essa distinção está na primeira videoaula que a gente apresenta, tá? Então, são as propriedades fundamentais delas, né? Perturbações produzidas em meios, né? Associado isso com ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, como aquelas que eu estou usando agora para transmitir para vocês, né? Distintamente das mecânicas, elas têm propriedades a mais, né? Propriedades especiais que as mecânicas não têm, tá? E aí vão aparecer duas palavrinhas, né? Longitudinal e transversal, que diferenciam características importantes das ondas. Isso lá na primeira videoaula está bem discriminado, tá? Então são questões bem diretas. A segunda também fala exatamente aí desse par de termos, ondas longitudinais e transversais, diferenciar essa categoria, né? Então aí vocês vão ver como é que se diferencia. Aqui nós temos uma situação típica que eu exploro lá na segunda videoaula, que é a produção de uma onda mecânica num laboratório, tá? Lá eu faço a descrição usando um oscilador, né? Então nós temos aqui, ó, nosso oscilador não aparece por inteiro, lá na videoaula tem esse mesmo contexto, certo? Só que aqui eu faço com um simulador. Então aqui a gente tem um motorzinho que vai fazer com que essa extremidade suba e desça. E a gente tem uma corda elástica inicialmente esticada, certo? E à medida que ele vai subir e descer, ele vai gerar o que nós chamamos de pulsos, que vão se propagar, nesse caso, para a direita, certo? Então, essa situação física produzida na corda é uma onda mecânica transversal, certo? E esses dois pulsozinhos recebem nomes especiais, né? Um se chama crista e o outro se chama vale. Vamos supor que você nunca tenha estudado ondas na sua vida, né? No ensino médio, em lugar nenhum. Qual desses dois seria o pulso tipo crista e qual seria o pulso tipo vale? Garanto que você já sabe, você acertaria tranquilamente, mesmo sem ter estudado isso antes. E aí, nessa questãozinha, a gente pede, né? Citar grandezas que determinam a velocidade dos pulsos, a gente destaca na videoaula como é que essa onda se propaga ou mais rápido ou mais lentamente, né? Ela vai depender, basicamente, essa velocidade, de propriedades do meio, né, em que a onda se propaga. Volta aqui para você ver, ó. Essa corda, ela é que vai influenciar a rapidez com que os pulsos se propagam. Muita gente acha, e já fica aí registrado, que quem controla a rapidez do movimento da onda é a sua fonte. Ou seja, se esse osciladorzinho vibrar mais rápido ou mais lento, a onda andará mais rapidamente ou mais lentamente. Isso é um engano do senso comum. Não é dessa maneira. O oscilador, ou seja, se ele vibra mais rápido ou mais lento, isso indica frequência, número de vezes que ele oscila, né? Frequência, número de hertz. Isso é uma característica da onda, mas não a sua velocidade. A sua velocidade de propagação vai depender das propriedades do meio em que ela está se propagando. É algo mais ou menos como a história do carro se movendo numa estrada. Ora, uma Ferrari, por exemplo, ela vai andar sempre rápido? Não, depende da estrada. Não é? Então, dependendo das características físicas da estrada, ela vai andar a 50 por hora, a 10 por hora, se for uma estrada esburacada, etc. Né? Se a estrada tiver condições físicas favoráveis, ela vai andar a 300 por hora
por exemplo. Né? Então, essa corda, ela tem características, se for uma corda. Né? Ela pode ser mais densa, menos densa, ela pode estar mais esticada, tensionada ou menos. Né? Isso é que vai determinar, então, se a onda vai se propagar com velocidade maior ou menor. Ah, mas é só para corda? Não, qualquer meio. Imagine que esse oscilador aqui, ó, imagine que tem uma régua, né? E ele oscile de cima para baixo, e aqui está a superfície da água. Né? Pode ser o seu dedo. Imagina você batendo com a ponta do dedo e aqui a linha da água. O que vai acontecer? Você vai produzir ondas que vão se propagar na superfície da água. Não é? A velocidade dessas ondas dependerá de quê? Dependerá do número de vezes que você bate a ponta do dedo na superfície? Não. Esse número de vezes, a frequência com que você irá perturbar o meio, é a frequência que a onda terá, não é? Não a sua velocidade. A velocidade vai depender somente das propriedades do meio. No caso da água, a densidade da água, por exemplo, né? Densidade geralmente é um fator que afeta a propagação de todas as ondas em qualquer meio material, certo? A profundidade da água também, características do meio em que a onda se propaga, é disso que depende a sua velocidade. Aí o nomezinho dos pulsos, ó, você já ganhou de brinde, e propriedades gerais que as ondas mecânicas têm. Né? Estão lá na primeira videoaulazinha. Na sequência, qual das seguintes ilustrações melhor representa a trajetória descrita pelo ponto P, lá da cordinha onde nós produzimos a onda? Então, temos o ponto P. Né? Trajetória dele. Enquanto a onda passa por ele, qual o movimento que ele faz? Bom, se você já assistiu ou já teve a oportunidade de estar num barco sujeito a ondas, né? Uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? Quem não está acostumado, é exatamente o movimento transversal, né? Que ocorre nesse corpo quando ele é atingido, ele é percorrido pela passagem de ondas desse tipo, ondas transversais. Então, eu pergunto qual é a trajetória do pontinho P, né? Dessas aqui. Tranquilo, conceitualmente bem direto. Na sequência, qual a velocidade instantânea do ponto R? Então, nesse momento aqui, voltando lá devagarinho, para você não ficar tonto aí, veja lá. Nesse momento, tiramos uma foto da corda. Lembrar que a corda está oscilando, né, enquanto a onda passa por ela. Num determinado momento, você tirou a foto e aqui aparece o ponto R. Qual é a velocidade do ponto R nesse momento? Né? Para onde que aponta a velocidade dele? Aí eu tenho lá várias opções, né? 4 aqui. Velocidade dele está nessa direção e nesse sentido, ou nessa, ou nessa, ou nessa, tá? Então, questãozinha conceitual, analisando lá a videoaula, você vai, obviamente, ter certeza de qual é a direção. Lembrando que é uma onda transversal, né? Vê só. Das 6 a 13, todas de múltipla escolha, são referentes a essa situação física agora quantitativa, certo? Vai cortar um pouquinho para você aí, mas vê lá. Então, é o mesmo modelo físico, tá? Lá na videoaula, na segunda, a gente vai fazer a simulação, né? De uma situação real produzida lá em laboratório, né? Então, você vai controlar diversos fatores da onda. Então, esses fatores aparecem numericamente aqui. Né? A gente tem uma medição aqui de 24 centímetros, aqui de 5. Né? Após 6 segundos que o nosso oscilador, vê lá, isso aqui é uma rodinha, tem um eixo e ele faz, como eu disse, essa haste subir e descer. E isso vai produzir a onda na corda elástica. Tá? Então, todos os itens daí para frente, do 6 ao 13, são referentes a essa mesma situação física. Tá? Então, vê lá. Entre esses instantes, o oscilador, que é essa maquininha, pode ser sua mão, né? Você pode fabricar uma onda dessa usando aquela mola, né? Mola Slink, aquela molinha de brinquedo de criança. Né? Você estica, prende uma extremidade e com a extremidade livre você movimenta, né, transversalmente a sua mão. Você vai produzir uma onda com perfil bem parecido com esse aqui. Certo? Então, o oscilador é a fonte da onda. Quantas oscilações ele produziu nesse intervalo que está mostrado na foto? Foram 3? Foram 6? 2? 1,5? Bom,
Usando o que a gente já sabe de movimento oscilatório, inclusive, lá na prova 1B tinha a questão da cadeira lá que se mede, que se usa para medir a massa do astronauta, né? Lembra? Pois bem, eu dei um gráfico lá que mostrava a posição do corpo em função do tempo, né? Você tinha que interpretar o gráfico para descobrir o período. Período é tempo para uma oscilação. Quantas oscilações completas nós temos aí nessa situação? Lembra? Oscilação completa. O corpo oscilante, seja uma partícula, um corpo extenso, ele tem que retornar à posição de onde ele iniciou o movimento. Quando isso se passa, temos um período de oscilação. Então, olha lá. Esse pontinho aqui, né, que é o primeiro que está em contato com o oscilador. A posição dele é x igual a zero. Lembrando aqui que a gente pode imaginar que está sobre o eixo x, certo? Então, x igual a zero. Aí a onda se propaga, etc. Né? Vê lá, completamos uma oscilação, né? Aí duas, e por aí vai, certo? Então é muito tranquilo identificar número de oscilações também em fenômenos ondulatórios. Aí pergunta-se o período, tempo para uma oscilação, facinho, né? Porque vê lá, você sabe quantas oscilações houve aqui, é só contar, né? Pelo desenho da onda. E o tempo total foi de 0,6 segundos, certo? Então, você tem tantas oscilações em 0,6 segundos. O que é o período? Tempo para uma oscilação. Então, é bem direto, bem tranquilo. Frequência. Frequência é inverso do período. Em qualquer fenômeno físico que se repita, que tenha periodicidade. Seja movimento circular, qualquer um. Movimento harmônico, né, da molinha lá, por exemplo, ou de uma onda também. Número de vezes que a posição do corpo atingido pela onda se repete. Né? Frequência inverso do período. Né? Isso para qualquer fenômeno. Então, se você sabe o período aqui, F é 1 sobre T, resolvido. Frequência angular, como vocês vão ver na videoaula, é o ômega. O mesmo ômega do movimento oscilatório que a gente já estudou. 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência. Então, bem direto também. Palavrinha também já conhecida dos movimentos oscilatórios que a gente estudou. Amplitude. O que seria a amplitude da onda? Máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Então, vê lá. Posição de equilíbrio, x igual a zero, né? Todos os pontinhos no x igual a zero. O que é amplitude? O máximo afastamento dessa posição. Aqui será ou para cima ou para baixo. Tranquilo, né? Máximo afastamento ou para cima ou para baixo. Qual é a amplitude da nossa onda, então? Bem direto, bem tranquilo. Então, você vê aí que são os elementos que a gente já conhece do movimento oscilatório. A novidade aqui, no estudo de uma onda, é o chamado comprimento de onda, o lambda, que é exatamente a distância que a onda percorre em um período, que equivale a uma oscilação completa da fonte que a produziu. Tá? O lambda é um comprimento, como o nome sugere. Né? Então, pela definição, vai ser fácil ver lá, inclusive tem uma medida horizontal de 24 centímetros, né, que vai ajudar a determinar o comprimento de onda, o lambda, letra grega lambda. Próximo itemzinho, qual é a velocidade de propagação na corda? Já comentei, essa velocidade depende das propriedades do meio. Mas existe uma relaçãozinha matemática que permite relacionar dois elementos da onda para se obter a velocidade, caso a gente não consiga medi-la por outros processos, tá? Relaciona o comprimento de onda e a frequência. V depende de lambda, comprimento de onda, e da sua frequência. Aplicando essa relaçãozinha, você obtém qual é o valor de propagação daquela onda. Na 13, suponha agora que a partir de determinado instante, mantendo-se a mesma tração na corda, a frequência do movimento do oscilador seja aumentada e passe a ser de 20 Hz. Então, imagine a situação. Está lá na videoaula, eu descrevo isso em detalhe. Você começa a produzir a onda com uma frequência de 10 Hz. 10 vezes por segundo o movimento é repetido. Né? Então, você repete 10 vezes esse movimento a cada segundo. E aí, depois de um tempo,
você resolve dobrar a frequência. Então, ao invés de 10 oscilações a cada 1 segundo, serão 20, o dobro da frequência. Tá? Então, nesse caso, o que vai mudar na onda? Né? O comprimento de onda passa a ser de 2 centímetros, a velocidade da onda passará a ser 4 vezes maior, o período se reduz à metade, a frequência angular, o ômega, né, não se altera, características que possam ser mudadas quando a gente muda a frequência de vibração da fonte e, consequentemente, da onda. Tá? Isso eu discuto lá na segunda videoaula, que é a videoaula sobre grandezas fundamentais das ondas. Questão 14, então vê lá, né? Considerando essa propagação, aí já muda o contexto, gerada por uma fonte em determinado meio elástico, 3 estudantes afirmaram, aí afirmações gerais sobre comportamento ondulatório. Velocidade da onda depende da frequência da fonte? Né? Já comentamos. Para a maioria dos casos, os casos úteis e práticos, a velocidade da onda só depende das propriedades do meio, né? Então não se deixe enganar. Aí fala-se sobre comprimento de onda, velocidade de propagação de novo, tá? Então, fazer aí o julgamento das afirmações, questão teórica. Muito bem. Agora, daqui por diante, tá? Vem as questõezinhas discursivas, tá? São 5. Né? Então, você vê que todas as anteriores, questão direta de múltipla escolha, bem tranquilo para fixar esses elementos teóricos aí que eu comentei. Então, é o mesmo contexto, só que a gente vai abordar isso de modo quantitativo agora. O oscilador mecânico é empregado para produzir ondas transversais na superfície de um líquido homogêneo em um tanque. Ondas em um tanque, tá? Imagine aí um recipiente e que você coloque líquido nele e você vai, por algum agente, pode ser a própria mão, produzir ondas na superfície desse líquido. Então foram produzidas 3 ondas, né, que aparecem aí na imagem para você. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que está cortando ali um pouco, né? Então, vê lá. 3 ondas. Então, você tem onda A, onda B e onda C. Note que elas têm diferenças, né? Elas têm diferenças de amplitude, que é o máximo afastamento em relação à posição de equilíbrio, né? A altura de uma crista, como vocês vão ver em detalhe na videoaula. E tem diferença também de comprimento, certo? O comprimento que envolve uma crista e um vale é diferente para as 3, certo? E aqui a gente tem medidas de Y, que vão ajudar na amplitude, e de X. Cuidado, tá? A gente sempre, no caso de ondas, tem que olhar a dependência do eixo horizontal. Pode ser com X ou com o tempo. E aí a gente vai perguntar os elementos lá de análise quantitativa. Qual é a amplitude de cada onda? Bem direto. É dada a frequência de uma e eu peço os elementos da outra, tá? Dá para a gente descobrir, sabendo que elas estão no mesmo meio, né? Então tem a mesma velocidade de propagação. Aí você resolve os itenzinhos 1 e 2. Daqui por diante, questão 16, aí a gente já entra na videoaula de exercício resolvido, tá? Lá eu faço detalhadamente as 3 últimas, né? A equação da onda. Aqui, até agora, a gente tratou da relação dos elementos gerais de uma onda, mas é necessário que a gente saiba equacionar a posição de cada ponto do meio em função de alguns parâmetros. E é isso que é feito daqui por diante. Então, a gente tem uma situação genérica de alguém que vai movimentar a extremidade de uma corda elástica, pode ser de uma molinha, e elementos aqui que vão permitir encontrar uma equação de propagação para essa onda, tá? Daqui por diante, então, é a análise quantitativa dessa situação. Tá lá, então, na videoaula sobre a equação da onda senoidal, né? E a gente vai mostrar nessa videoaula, detalhadamente, que uma onda transversal clássica, uma onda da forma seno ou cosseno, pode ser descrita por uma funçãozinha matemática muito parecida com a que a gente já sabe que vale, por exemplo, para o oscilador, massa-mola, que a gente já trabalhou, né? É uma equação do tipo 1. Y igual a A, seno, aqui pode ser cosseno, conforme a escolha, né?
É uma escolha arbitrária. Você pode modelizar uma onda transversal desse tipo usando seno ou cosseno, tá? A gente vai fazer opção pelo seno, como é mais comum na literatura. E aí temos lá, Kx mais φ0. φ0 é a nossa famosa constante de fase, tá? A é a amplitude. Esse K é uma nova grandeza chamada número de onda. 2π sobre comprimento de onda, né? Relaçãozinha número 2. Isso eu apresento detalhadamente lá na videoaula sobre equação da onda senoidal. Então, peço para mostrar essa relação, a gente faz isso passo a passo lá na videoaula. Por isso que eu peço para você explicar detalhadamente e não omitir nenhuma parte física ou matemática que conduz, nenhuma parte que conduza aos resultados 1 e 2, tá bom? Então, isso está na videoaula de onda senoidal na equação da ondinha desse tipo. A questão 17 também. Aí a gente vai agora mostrar como é que a posição y de qualquer ponto, ou de uma corda, ou da superfície da água, em que uma onda estivesse propagando, digamos aqui para a direita, como é que a gente determina o valor da posição y desse ponto em função de duas coordenadas, da localização do ponto, x, e do tempo, não é? Então, se a gente olhar o meio como um todo, a gente vai ver que os pontos localizados em posição x, cada qual na sua posição x, o y, a amplitude do movimento dele vai mudar com o tempo também. Então, a gente vai generalizar aquela equação 1 e mostrar que a forma mais geral da equação de uma onda senoidal é desse tipo. A seno de kx mais ou menos. Por que mais ou menos? Isso tem a ver com o sentido de propagação da onda, se é para a direita, se é para a esquerda, como a gente vai comentar na videoaula. Ômega t mais φ0. Ômega é o mesmo ômega de todo movimento oscilatório, é a frequência angular, é 2π sobre o período, né? Ou 2π vezes a frequência, que a gente já conhece. Então, veja, a equação de uma onda desse tipo é uma função de duas variáveis, função de x e função do tempo, né? É a função do cálculo 2, função de duas variáveis para descrever completamente uma onda que se propaga dessa maneira. Luciano, por que você está destacando isso? Porque caso a gente queira calcular, por exemplo, qual a velocidade desse ponto M, como é que a gente calcula a velocidade de um ponto? Mecanicamente, física 1, velocidade derivada primeira da posição em função do tempo. Mas posição aqui para nós é y. O y é que localiza, que posiciona esse ponto. Então, se eu quiser a velocidade do ponto M nesse momento, eu vou ter que derivar o y do ponto M em função de quem? Do tempo. Certo. E como é que eu faço a derivada disso? Lembrando que agora é uma função de duas variáveis. Vocês já devem saber a essa altura como derivar uma função de duas variáveis. Como é que faz isso? É a famosa derivada parcial, né? Que tem aquele desenho arredondado, né? O famoso de ronde, como dizem os franceses, né? Você deriva em relação apenas a uma coordenada, e a outra é tratada como constante, derivada parcial, certo? Então, é isso que teria que ser feito aqui, como terá que ser feito, né, mais adiante para encontrar a velocidade, certinho? Então, eu estou destacando isso. Lembrar como se faz derivada parcial. Como a função é bem tranquila, será seno ou cosseno, não tem mistério, mas tem que lembrar da regra da cadeia e que você está derivando em relação a uma das variáveis. Na sequência, é um probleminho numérico, esse aqui eu resolvo bem parecido lá nas duas últimas videoaulas. Lembra? As duas últimas são exercício resolvido, parte 1 e parte 2, tá? Então, daqui para frente, olha só aqui, ó. Qual é a velocidade máxima, né, de um ponto da corda, aceleração máxima? E você tem que derivar, né, aquela posição para encontrar velocidade e aceleração. Aqui um último probleminha, muito parecido com o anterior, só que aí eu faço o seguinte, ó. Atenção para esse aqui. Eu coloco lá as características quantitativas, né? Qual é a amplitude da onda, velocidade da onda
qual é também, frequência, 2 oscilações por segundo. Então, aí a gente tem elementos para saber como equacionar qual será a equação dos pontos da onda. Aquela genérica lá que eu mostrei, né? A seno de Kx, aqui pode ser mais ou menos, dependendo do sentido em que a onda se propaga, ômega T mais a constante de fase, que será radianos. Então, aqui nesse caso, a constante de fase da nossa onda é π radianos, tá? Muito bem. Então, nesse caso, eu estou dizendo que um estudante afirmou que a equação da onda produzida com essas características que eu listei no enunciado, a equação seria essa. E aí eu peço para você responder e justificar. A equação apresentada pelo estudante está inteiramente correta? Inteiramente correta? Indique o que está correto e o que está fisicamente incorreto. Ora, aqui eu tenho amplitude, número de onda, que é o K, tenho frequência angular, que é o ômega, e tenho π, que é o φ0, que é a fase inicial ou constante de fase. Bom, todas essas grandezas foram indicadas corretamente pelo estudante? Ou apenas uma, ou apenas duas? Quem é que está correto, quem é que está incorreto, tá? Então é isso que eu quero que você apresente. Naturalmente, se você disser que a amplitude está incorreta, você vai ter que justificar, não é? O que está incorreto. E assim as demais também. Muito bem, então está aqui o nosso enunciado em separado da questão número 20, tá? Por que eu coloquei em separado? Como eu disse para vocês, eu quis fazer uma introdução detalhada aí do contexto. A chamada equação diferencial da onda transversal. Isso tem uma importância muito grande quando nós vamos fazer, por exemplo, trabalhos teóricos, né? Para saber como é que uma onda vai se propagar no meio que a gente ainda não estudou, certo? Então eu vou indicar, por exemplo, como é que é feita a confecção, pelo menos do ponto de vista teórico, de uma corda elástica que vai ser usada no instrumento musical, né? Existe uma indústria que tem um peso muito grande no mundo, já que música é difundida em todas as culturas, né? Então todo mundo precisa lá dos instrumentos de corda, de uma corda específica para aquele instrumento gerar o som desejado. Um dos parâmetros fundamentais é a chamada densidade linear de massa, que a gente representa por essa letrinha grega que é o μ, certo? E ela é a razão massa por comprimento. Então, dividindo a massa da corda pelo comprimento, a grandeza que a gente obtém é μ, densidade linear. Quem é músico aí, mexe com música, já trocou acordoamento de violão ou outro instrumento de corda, quando vai comprar corda, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Mas o fabricante coloca lá qual é a densidade linear da corda, quantos gramas por centímetro ou por metro, se for o caso, né? Isso tem a ver com o tipo de som que a corda é capaz de produzir? Sem dúvida nenhuma, tá? Então, isso já é uma aplicação importante que eu coloco em destaque aqui, que na semana que vem a gente vai detalhar. Pois bem, essa relaçãozinha é um dos fatores, como eu digo aqui, que afeta a velocidade de um pulso transversal, né, numa determinada corda elástica. Vou contar para vocês a história de um pulso qualquer, para complementar todas as questões anteriores. Todas as anteriores foram sobre um tipo de onda específico, que é muito usado em telecomunicações, né, na maioria de aplicações do nosso dia a dia. É a onda senoidal, aquela onda bonitinha, com uma crista, né, uma corcovinha para cima e uma para baixo, etc. Mas não é, obviamente, o único tipo de onda com o qual a gente lida e usa na tecnologia, na indústria, etc. A gente pode usar ondas com uma forma completamente diferente, como essa aqui, certo? Vê lá, isso aqui não é um seno, não é um cosseno, é uma onda mais complexa. Ela tem uma forma genérica que é essa aqui, uma função, né? Pode ser um logaritmo, pode ser uma função qualquer, de x menos vt. Tá? Essa é a maneira genérica como a gente representa uma onda complexa como essa. Muito bem, há bastante tempo atrás, mas isso tem que ser registrado, foi criada a chamada equação diferencial de uma onda transversal, né? É uma equação diferencial de segunda ordem. E ela foi desenvolvida por um francês muito famoso, chamado Jean Leronde d'Alembert.
Esse nosso amigo aí, entre várias outras coisas, ele foi o revisor e orientador da primeira enciclopédia da França, né, que deu origem a todas as outras que a gente tem de lá para cá. Então, D'Alembert é um personagem famoso, além de ter se envolvido na Revolução Francesa e etc. Nas horas vagas, era um excelente matemático. E é ele que desenvolveu a equação diferencial, chamada de equação de D'Alembert, que é a nossa equação número 3, certo? Ela descreve qualquer tipo de onda, por mais complexa que ela seja. Se você resolver a equação número 3 para um determinado meio em que a onda se propaga, você vai obter a equação dessa onda, ainda que ela não seja senoidal. Pode ser uma onda com aquele formato que eu mostrei lá na imagem anterior, tá? Então, vê lá. É uma equaçãozinha, né, diferencial de segunda ordem, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos D2Y, aqui faltou, tá? Eu vou ter que corrigir aqui essa versão, né? É uma derivada parcial, né? Como foi dito lá de segunda ordem. Aqui está a derivada ordinária, tá? Então, leia-se de Ronde aqui, aquele desenho que vocês conhecem de derivada parcial do cálculo 2. Então, a derivada segunda de y em relação a x, 1 sobre v quadrado, esse v é a velocidade da onda, derivada parcial de y em relação ao tempo, segunda, né? Muito bem. Para o caso de uma onda numa corda de um instrumento musical, por exemplo, essa equação genérica, número 3, se transforma na número 4. A única coisa que muda, vê lá, é esse termozinho aqui. Esse aqui é genérico para qualquer tipo de onda em qualquer meio, 1 sobre v quadrado. No caso de uma corda elástica, o que acontece? O 1 sobre v quadrado é igual a μ, densidade linear, sobre t. T é a força que traciona a corda. Você já reparou que na corda do violão, né, mesmo quem não é músico, tem aquela tarraxazinha lá para poder aumentar a tração na corda. Isso afeta quem? A sua velocidade, né, de propagação. A velocidade da onda na corda vai depender desses dois fatores. Densidade linear de massa, se ela é mais grossa, tem mais massa por comprimento, e da tração que ela está submetida. Aí eu peço para mostrar que 2 é solução de 3. Voltando lá devagarinho, para você não ficar tonta, vê lá. 2 é solução da equação de D'Alembert número 3. Y igual a f de x mais ou menos vt. Bom, então eu vou substituir esse f, esse y, né, aqui na equação 3, fazer as derivadas. Vou derivar do lado esquerdo e achar um resultado. Vou derivar do lado direito e achar outro resultado. Na verdade, claro, como é uma igualdade, você vai ter que achar o mesmo, né? Então é isso que eu peço para fazer nesse item 1 aqui da nossa questão 20, tá bom? Número 2, aplicar, fazer a mesma coisa para a onda que a gente estudou lá nas questões anteriores, que é a onda senoidal, que é um caso particular, certo? Aqui o y está dado, ó, A seno, kx, mais ou menos ômega t, mais x0. O que você vai fazer? Derivar 2 vezes em relação a x, vai encontrar um resultado. Igual a μ sobre t, que é o inverso da velocidade de propagação da onda, ao quadrado, d2y dt2. Derivar isso aqui 2 vezes em relação ao tempo. Vai achar outro resultado. Obviamente que eles terão que ser idênticos, né? Já que é uma igualdade. Então, você calcula o lado esquerdo, calcula o direito e mostra, no fim, claro, que serão idênticos, né? Isso aqui é mostrar que determinada função é solução de uma equação, né? É isso que eu pedi aqui. Dou a dica, que é a mesma de antes, certo? E aí, por fim, comparar 3 e 4 e responder qual é a expressão da velocidade v de uma onda em função da tração e da densidade linear numa corda elástica. Corda de violão, imagina aí, né? Qual é a formulazinha, a expressão matemática que relaciona v com t, tração e densidade linear μ? Como eu já comentei mais cedo, né? Então, comparando as duas, olha lá. A3, que é a geral, vale para qualquer onda em qualquer meio, desse tipo, né? Onda transversal. 1 sobre v quadrado igual a, vê lá, na equação 4, é a equação aplicada para uma corda, μ sobre t. Então, é direto, né? 1 sobre v quadrado é igual a μ sobre t. Aí você tira, isola o v, né? Para obter a velocidade da onda na corda
elástica, que é exatamente o que eu peço nesse último itemzinho da nossa atividade número 4, portanto.